Olá, é com muito prazer que venho reencontrar vocês depois da gravação de 2 vídeos anteriores a este, Decifrando a Bíblia, onde nós procuramos mostrar, segundo o nosso entendimento e segundo as Escrituras, quem é Jesus, o grande arcano, o mistério do Cristo. E vamos continuar seguindo a ordem cronológica que está nos nossos sinopses, na nossa sinopse evangélica, porque os evangelhos, nas Bíblias, onde eles estão, ninguém se preocupou com a ordem cronológica quando foi feito. Eram pequenos apontamentos, pequenas telegramáticos. São João, nós sabemos que tinha um discípulo que era Prócoro e Nicanor, 2 discípulos de São João. E São João decidiu, na ilha de Patmos, convidá-los para fazer o evangelho dele. Já disse isso a vocês. Então, quem disser que os evangelhos não têm autor, que a autoria dos evangelhos é discutível, é um idiota. São João, preso na ilha de Patmos, ele pessoalmente, isso está na Wikipédia, convidou 2 discípulos dele, que ouviam da voz dele o evangelho de Jesus, e mandou que Prócoro taquigrafasse o evangelho dele. Então o evangelho de João foi taquigrafado, foi escrito, a palavra dele dita e Prócoro ao lado de Nicanor escrevendo. Dizer, portanto, que segundo as academias, segundo os gnósticos, Jesus isso, Jesus aquilo, é uma grande idiotice. Então nós temos, pelo menos neste, ainda temos Papias de Herápolis, ainda temos Clemente Romano, ainda temos Irineu de Lyon, Policarpo de Esmirna, que foram discípulos diretos, ouviram de João o anúncio do Evangelho. Então, só há 4 evangelhos que no Mosteiro São Bento eu aprendi a chamar Evangelho Quadriforme, nesse livro, então, chamado Sinopse Evangélica. Na verdade, é 4 em 1. Aqui está na ordem que posteriormente os presbíteros colocaram. Então você vê quanta estupidez se diz a respeito do Cristo, como é colocado, mas não é à toa não. É colocado aqui por Vittorio Messori, na sua pesquisa sobre isto, Hipótese sobre Jesus. Recomendo, o livro está ainda à venda, mostrando que a BBC de Londres paga uma fortuna a quem disser qualquer coisa, qualquer besteira sobre Jesus. Eles pagam milhões e milhões para que a figura de Jesus seja destruída, seja degradada. Isso segundo um plano antigo, que eu já disse a vocês, que dizia que era falsa a utopia do Império Mundial, mas não era falsa coisa nenhuma. Aqui o Bernard Casper, judeu, explica a grandeza de Esdras exatamente por ter iniciado esse Império Mundial com a criação da Mishnah e com a elaboração de um plano geral chamado Os Protocolos do Sábio de Sião, escrito em Basileia, que dizem que é falso, que eu vou provar para vocês que é verdadeiro. E aqui temos 2 judeus mostrando que Esdras transformou o judaísmo em sionismo. Pronto. Então, aqui nós temos a grande batalha de Jesus e o arcano, a missão de Jesus é o grande arcano que nós, graças a Deus, já penetramos e já dissemos a vocês. Então vamos continuar. Mas aí entram todas as igrejas, porque nosso compromisso é só com a verdade. Então nós temos aqui aflições de José por causa da concepção virginal de Maria. Ele não sabia porque Maria estava grávida, decidiu deixá-la secretamente, porque na anunciação ele não estava presente, quando o anjo disse a ele: José, não temas receber por ti Maria como esposa, porque quando ela foi concebido é uma criação do Espírito Santo. Maria deu o 7º Fiat. Aí Jesusinho nasce no Natal, não por vias normais, mas de modo sobrenatural, sem quebrar a virgindade de Maria, segundo está no profeta Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz. Esse e vincula o dará à luz a conceberá. Portanto, não há mistério. Aí
é um milagre. Conceberá e dará à luz. Portanto, quem quiser fazer como Edir Macedo, que na estupidez que ele fez, o filme Jesus, ele colocou uma mulher que mugia feito uma vaca e gritava feito uma louca para poder dar à luz Jesus pelas vias naturais. Tudo isso falso, para quê? Para denegrir Jesus. Mas o assunto desse vídeo é, não há dúvida de que Jesus era judeu. Ele disse para a samaritana, mulher, a salvação vem dos judeus. E todos os esforços que Hitler, Adolf Hitler, neto de Rothschild e colocado como comandante do Terceiro Reich pelo poder dos Rothschild, isso pouca gente sabe, mas o pai de Hitler era filho de uma empregada de Rothschild, já dissemos isso a vocês, e isso foi escondido, mas por isso que Hitler anexou a Áustria no Auflung, sei lá, que era para não se descobrir o cartório onde estava a certidão de nascimento do pai dele, que era de uma judia, que o barão de Rothschild naquela época engravidou. Então aí, se vocês forem ver a Segunda Guerra Mundial sob esse prisma, vocês terão muitas coisas a analisar. O fato é que, nascido Jesus, em Belém de Judá, foi anunciado primeiro aos pastores, não vos amedronteis, eu vos trago uma grande alegria, Gaudium Magnum Nuncio Vobis. Eu vos anuncio uma grande alegria que é para todo o povo. Esse é o arcano. Não é só para os judeus. Este é o segredo, é para todo o povo. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo Senhor. O Salvador, Yeshu. Não Yeshua, nem Yeshua, nem Yehoshua. E os pastores foram visitá-lo numa gruta essênia, onde Maria e José estavam, e ela já tinha envolvido o filho em faixas, já estava em atitude de adoração, quando os magos vindo do Oriente, Melquior da Etiópia, Baltazar da Caldeia e Gaspar da Pérsia, as três grandes escolas de mistérios da época, magos, não reis. A Igreja Católica espalhou a mentira que Jesus foi visitado pelos reis magos, e daí depois veio reisado, folia de rei, festa de rei, dia de reis. Mentira! E quem é que mente? O diabo, segundo Jesus disse na discussão com os fariseus sobre Abraão, o diabo é mentiroso e amante da mentira, ele é o pai da mentira, e todos os que mentem obedecem a ele, porque quando ele mente faz o que lhe é próprio. Aqui, infelizmente, a Igreja Católica faz uma mentira, uma grande mentira. Eles não eram reis, eles eram magos, como já mostramos a vocês no Evangelho de João, no original, Cata Johanna. Aqui está, de novo, só um pouquinho, tá? Aqui está em latim desse lado e aqui está em grego deste lado. Então está en arche en o logos. Então, em arche, ou na substância de todas as substâncias, é o mesmo que dizer o verbo. Arche é igual a verbo. Era isso que João queria esclarecer, esse arcano que os discípulos de Jesus não conheceram e levaram muito tempo a compreender, e muitos cristãos hoje não sabem. A palavra arque, que São João clarificou colocando logos, segundo explicações de Fílon de Alexandria, logos é o mesmo que arque, que é o mesmo de reshit. Então aí está o arcano. E o que é que significa arque, reshit e logos? Significa que é a substância de todas as substâncias, a prima mater, a matéria-prima, da qual, por geração, derivam todas as outras. Aqui, na tradução dos 70, está enarque, é a palavra secreta, arcana, que os judeus não explicavam para ninguém. E na Bíblia judaica está também, como não podia deixar de estar, está também Bereshit, Reshit, que é o mesmo, Bereshit. Reshit é igual a arque é igual a logos. Simples? Simples assim. O pensamento criador,
ordenador e mantenedor do cosmos. Isso é Jesus de Nazaré. É pouco? Pois bem, além disso, fica claro para vocês que, encarnado como homem, quando ele se encarnar, ele, como todos nós homens, terá uma inteligência, só que essa inteligência é invulgar. Não vou dizer agora, vou dizer, se bem que São João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e lendo isso, nós já poderíamos dizer. Aqui está o arcano, aqui está o segredo. Reshit. Olha aqui, ó. R-E-X-I-T. É um arcano, é um segredo. E poucos sabiam desse segredo. Mas os judeus que foram traduzir a Septuaginta sabiam e substituíram, traduziram Reshit por Arque. E São João, o evangelista, para clarificar, tudo isso eu já disse, estou repetindo, para clarificar para os apóstolos e para os discípulos o que era o mistério do Cristo, ele escreve aqui en arque en o logos. Então, o significado de arque, grande arcano, grande mistério que Paulo vai insistir, é o logos. O pensamento vivo, o pensamento pensante. Pensamento que pensa, ordena, cria e mantém todas as coisas. Isso é Jesus na sua condição de Cristo e Deus unido ao Logos. Mas nós estamos no nascimento dele, então não vamos precipitar as coisas. Terminei não marcando aqui o início do Evangelho de João. Agora fica para depois. Bom, o fato é que os judeus sabiam disso. Aqui, infelizmente, o nosso queridíssimo Meir Malamed Metzillah não faz isso. Ele escreve Bereshit, mas aqui na tradução ele coloca no princípio, e aqui é que ele explica. O Talmud proclama que o universo não teria sido criado se não fosse por Reshit, a palavra divina. Reshit é o verbo, o Logos, está aqui dito no comentário de Meir. A palavra divina, o Logos, o verbo. Este é o grande arcano. Por quê? Porque, segundo Paulo diz, ele é o primogênito de toda a criação. E nós dizemos no credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou dos mortos. Mas no credo niceno-constantinopolitano diz, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. E em Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, aí está o arcano, unigênito do Pai. Então, esta é a revelação do arcano. Paulo, Efésios 3, revelação do arcano. Este é o segredo. Diz Paulo, por isso precisamos, primeiramente, ser prisioneiros do Cristo Jesus por causa de vós, gentios. Suponho que tenhais ouvido falar do ministério que Deus, por sua graça, me conferiu, o qual nas gerações passadas não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas os rabinos judeus intuíram. E Filon de Alexandria, a escola de Alexandria também. Como em nossos dias foi revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são herdeiros e membros do mesmo corpo e comparticipantes da promessa do Cristo por Jesus Cristo, por meio do Evangelho e do Espírito Santo, Evangelho do qual eu fui constituído ministro. O Cristo em vós, ele vai dizer em outro lugar, mistério escondido por séculos e mostrado agora, não a todos, porque os príncipes desse mundo não o conheceram. Se eu tivesse conhecido, não teriam crucificado o Rei da Glória. O Cristo está no vosso coração como uma chama acesa pelo Espírito Santo. Então, por que a Igreja Católica guerreava tanto contra as escolas de mistérios? Porque elas sabiam disso. Aqui está Joseph Bernard Bartman, Teologia Sacramentos, onde ele diz que ele não faz guerra às escolas de mistério. Ele diz aqui, os mistérios pagãos
Os pontos seguintes são certos. Existia no Oriente, contemporaneamente à Igreja primitiva, grande número de cultos misteriosos, arcanos, nos quais eram honradas divindades particulares, em ritos especiais. Mitra, Zeus, Átis, Dionísio, Osíris, Serapis, Baal, Afrodite e Gé eram, para citarmos os principais, apenas os principais, os deuses e deusas aos quais era prestado o culto pelos homens e pelas mulheres com intenções determinadas. Os exercícios religiosos eram secretos, misteriosos, e consistiam em abluções, refeições, unção, jejuns, músicas, danças, macerações, mutilações. Os iniciados chamavam-se mistés, como também teologia ascética e mística, o livro dos mistérios da Igreja Católica, porque juravam conservar silêncio sobre o mistério. Esses mistes eram iniciados pelos mistagogos, ainda que não se pode negar que a moral dessas comunidades muitas vezes deixava muito a desejar. São poucas, não poucas vezes a ascese degenerava em orgia e mesmo em cena de prostituição sagrada. Todavia, não se deve esquecer que nem todos os mistérios tinham o mesmo caráter e que algum deles correspondiam à necessidade religiosa real e moralmente elevada. Seus meios tendiam a suprimir, de algum modo, a culpa e dar a paz à consciência. Procuravam excitar e ir ao encontro do desejo e da esperança da imortalidade por uma participação na vida da divindade venerada. Hoje, os católicos julgam objetivamente, fazem, como em outros tempos, um juízo severo sobre o paganismo, até o ponto de considerá-lo abismo de trevas e da corrupção. Efetivamente, ele jamais foi tal. Ainda que a apologética fale muitas vezes com ênfase diversa da pregação missionária. A apologética, para defender o cristianismo, põe sobretudo em evidência o lado fraco do paganismo. A pregação missionária quer converter os pagãos e procura, por isso, pôr em relevo e valorizar o que há de bom na religião católica, denegrindo o que há nos mistérios. Atitude esta já visível em São Paulo. Mas a providência não abandonou os gentios, guiou segundo o seu plano. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, são muitos os testemunhos de que os sacramentos cristãos são derivados dos mistérios pagãos. E qual é esse arcano? Qual é esse mistério? Já disse muitas vezes para vocês. O Cristo, o primogênito de Deus, a primeira criatura feita no céu de Deus, que criou em si o céu dos deuses de Javé, e Javé criou o homem, e o homem criou o céu dos titãs. Então, o que acontece é que tudo está nele. Nele nós estamos, vivemos e subsistimos. E a carta aos Hebreus não poderia ser mais clara quando ela diz: Ele mantém tudo que existe pelo poder da sua mente. Ele, o Verbo, o Logos unido a Yeshu. Então, essa prancha não temos nome, porque eles chamam de Reshit, e quando ele se encarnar, nós vamos chamar de Yeshu. Aqui está o grande mistério, o grande arcano, o grande segredo. E ele programou, junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, olha, Ellington, ele não é Deus igual a Deus, porque ele tem existência e substância divina, mas não tem essência divina, Ellington, entenda agora. Então, aqui nós temos nessas trevas divinas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Ain Sof Yaor, né? Agora, eles têm essência divina, substância divina, existência divina. E nele foi criado Reshit, que nós chamamos Jesus, o Cristo é Javé, será criado aqui, e Jesus está encirculado pelo Espírito Santo, ou pelo Verbo, por
pelo Logos, de qualquer maneira, quem tem acesso a um tem acesso aos três. Por isso, ele é o grande arcano, o grande mistério. E ele se encarnou, se fez carne e habitou entre nós para nos dar a graça de participar com ele aqui. A todos os homens que quiserem, não somente aos judeus. Por isso, aquele que está em Cristo não é mais gentil nem judeu, nem homem, nem mulher, nem civilizado, nem pagão. Somos todos um só em Cristo. Esse é o arcano. O Cristo veio para unificar os filhos de Deus dispersos. Ora, a Igreja Católica comete, portanto, uma imensa mentira quando, na Vulgata Clementina, já mostramos a vocês, traduz Reshit por in principium, que quer dizer no começo. E aqui agora está a grande desgraça. Jerônimo aqui falhou, seja por incompetência, seja por ignorância, seja pelo que foi, ele coloca aqui in principio, da palavra latina principium, que quer dizer começo. Melanchthon, que foi o primeiro a traduzir a Bíblia Vulgata e todas as outras para o alemão, segue Anfang, no começo. Matos Soares, que foi o primeiro padre a traduzir para o português brasileiro, ele coloca também no princípio. E assim todos vão em busca do Matos Soares, não, aqui é Matos Soares. Almeida, o grande decantado Almeida, também coloca aqui no início, quer dizer, no começo dos tempos, no princípio. No princípio Deus criou o céu e a terra. Não tem nada a ver com princípio, não tem nada a ver com início, tem a ver com o arcano que se ensinava nas escolas de mistério. Aqui nós temos duas Bíblias muito famosas, a das Testemunhas de Jeová, por ser muito crítica e ter sido submetida a um programa de computador para tirar os erros, mas não tiveram coragem, não vou dizer a palavra, para poder traduzir aqui, né? Tá no princípio, está muito arriscado o que eu fiz, está no princípio. Então, eles procurando fazer uma Bíblia crítica, mantiveram o erro. E o que é o erro? É o produto de Satanás. O diabo é pai da mentira, e quem mente faz aquilo que ele quer. Então, estamos aqui com um bando de mentirosos. Jesus Cristo não é o início, o começo. Ele é muito mais do que isso. Ele pré-existe. Aqui está a Bíblia de Jerusalém, famosíssima. Também está escrito no princípio. E desgraça para nós. Então, todo mundo errou. Todo mundo errou. A criação do mundo, no princípio Deus criou o céu e a terra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Errado. Na prima mater, no pensamento pensante, no arque, a substância que se transforma em todas as outras substâncias por adaptação, arque, no logos, o pensamento pensante e criador, que cria, sustenta e mantém a criação dele, logos, arque, em Reshit, o único criado pelo Pai. Dizia eu ao Wellington, veja, criatura. Se é criatura, não é Deus como Pai, mas está unido ao Verbo ou ao Espírito Santo hipostaticamente, e, portanto, Deus quis unir-se a ele como criatura, unida ao Criador, e esse foi o motivo da rebelião de Lúcifer. Quando soube que Deus se uniria a uma criatura, ele disse: eu sou o maior dos querubins, acima de todos os poderes, potestades, dominações e principados. Se Deus tem que se unir à sua criatura, que seja a mim. E se rebelou e disse: não me dobrarei diante desse homem, mesmo que ele esteja unido a Deus. E foi precipitado nos infernos.
né? O diabo, Satanás, não é Lúcio. Lúcio não tem nada a ver com a história. Então, Deus, Pai, no céu de Deus existe o Pai, o Logos e o Espírito Santo, o Santo Ruá, o Ain, Sof, Ahur. Em determinado momento, por uma exacerbação do amor, querendo compartilhar o seu amor com uma criatura, a Trindade tirou de dentro de si um ser criado, que foi Reshit, que nós chamamos Jesus, e São Paulo, na epístola aos Filipenses, acho, deixa eu ver aqui que eu marquei, a explicação do arcano. Paulo vai dizer exatamente isso, a explicação do arcano. Opa, estou eu no começo lá. Então, vou aproximar bem de vocês, tá? Revelação do arcano. Paulo aos Efésios, capítulo 3. Por isso, precisamente, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, suponho que tenhas ouvido falar do mistério de Deus por sua graça, que me conferiu em vosso favor, o qual nas gerações passadas não foi dado a conhecer a nenhum homem, mas os participantes das escolas dos mistérios tinham a noção, né? Como em nossos dias foi revelado pelo Espírito Santo a nós, seus santos, apóstolos e profetas, isto é, que todos são herdeiros das promessas de Cristo Jesus, que estão anunciadas no Evangelho. Pelo Espírito Santo somos feitos filhos de Deus. Então, Jesus, feito inicialmente criatura, foi elevado à dignidade de filho de Deus e ele desceu à terra, ao mundo, para nos tornar participantes dessa qualidade. Logo, fique claro, lá em cima, a travessa vertical da cruz, é o Pai, o Logos e o Espírito Santo. São Deus, com o nome de El, nós damos aos três o nome de El. Então, incriados, onipotentes, oniscientes, eternos. Então, coeternos. Jesus não tem essência divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm essência divina, substância divina, existência divina. Jesus tem substância divina e existência divina. Portanto, é criatura. Mas, pela sua obra a nosso favor, diz a carta aos Hebreus, minha preferida, minha predileta, diz a carta aos Hebreus, não é aqui, é aqui. Ora, os sacerdotes filhos de Levi que assumem o sacerdócio têm o preceito de cobrar o dízimo, pois são descendentes de Abraão. Aquele, porém, que não figura na sua genealogia, cobrou o dízimo de Abraão e abençoou o portador da promessa. Não resta dúvida alguma de que o abençoado Abraão é inferior ao superior, Melquisedeque. Além do mais, os que cobram dízimo são mortais. E ali, porém, testemunha-se de que Melquisedeque é sacerdote para sempre. Por assim dizer, através de Abraão, até mesmo Levi, que são sacerdotes, no seu encontro com Melquisedeque já estava presente. Portanto, que necessidade teria de haver outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Olha bem, aqui está a introdução ao arcano feita segundo a Epístola aos Hebreus, que não se conhece o autor. Que necessidade haveria de que surgisse outro sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Cristo, pequenininho, nascituro, já é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Mas ele vai querer tornar isso público no batismo de João. É que a mudança de sacerdócio obrigatoriamente decorre da mudança da lei.
Então Jesus se tornou sacerdote da ordem de Melquisedeque, mudando a lei de Moisés. Deus diz a Moisés diz assim: se não vieres conosco e não permaneceres junto aos judeus, ao seu povo, não me mande sair desse lugar. E Deus diz, a perícope diz, Moisés quer ver a face de Deus. Eu virei pessoalmente e lhe darei descanso. Pessoalmente na pessoa de quem? Do Verbo encarnado hipostaticamente em Jesus. Agora é só vocês imaginarem o quê? Queijo com goiabada? Vamos colocar assim? Queijo com goiabada? Então, a goiabada é Jesus e o queijo é o Logos. Então, os dois estão unidos. E através do Logos, ou do Aor, tanto faz, Jesus, Yeshu, mesmo como Reshit, lá no início, tem acesso ao Pai e ao Espírito Santo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então aqui diz claramente: por que Deus achou necessário fundar a ordem de Melquisedeque e não manter a de Arão? É porque mudando o sacerdócio se muda a lei. E a lei de Moisés tornou-se caduca. E pessoa nenhuma pertenceria a uma tribo diferente que não tivesse vinculação com o altar, a não ser a de Levi. Porém, nosso Senhor, da tribo de Judá, tornou-se sacerdote para sempre, quando surge como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque está testemunhado no Salmo 110, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o sacerdócio de Arão era fechado. Só quem podia ser era quem fosse descendente de Arão e de Levi. E Jesus Cristo abriu, esse é o arcano, a salvação, as portas do céu a todos os homens. Assim se faz a abolição da lei anterior, devido à sua fraqueza e inutilidade. Lei esta que não levou nada à perfeição. Há uma introdução de uma esperança pela qual nos aproximamos de Deus, e por um lado feita com juramento. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio aronítico, portanto, pela morte de cada sacerdote, era falível, perecível e transitório. E o sacerdócio de Melquisedeque, em Jesus Cristo, é eterno. E assim, ele aboliu a lei. Aí alguns dirão, professor Marlanfe, mas que história é essa? Jesus Cristo mesmo diz, em algum lugar, que os sacerdotes, que não penseis que eu vim derrogar a lei. Não vim derrogar, mas cumprir. Pois, na verdade eu vos digo, não se omitirá um jota nem um tio da lei, até que tudo se cumpra. Aí está a resposta, até que tudo se cumpra, e ele cumpriu. Não se omitirá um jota, nem um tio, quer dizer, nem uma vírgula da lei, até que, ora, o até que quer dizer, quando acontecer, será. E Jesus cumpriu toda a lei. Eu vim para fazer tua vontade. Não quisestes oblações nem sacrifícios, deste-me, porém, um corpo, e eu disse, está escrito no rolo da minha vida, eu vim para cumprir vossa vontade. Ele, portanto, tornou inútil a lei antiga. Ele derrogou, aboliu a lei, cumpriu-a toda e depois a aboliu. Então, não existe mais. O ponto central do que acaba de ser dito temos o sumo sacerdote que tomou assento à direita do trono da majestade de Deus. Cada sumo sacerdote é constituído para ofertar dádivas e sacrifício. Exerce um ministério, esboço e sombra da realidade celestial, conforme disse Moisés, a tenda dos holocaustos. Entretanto, se aquele primeiro sacerdócio não tivesse defeito, não restaria margem para um segundo. No entanto, ele lhes fala em tom de repreensão. Dias virão, declara o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e de Judá uma nova aliança.
não em conformidade com a aliança que celebrei com Moisés no dia que os tomei pela mão e levei para fora do Egito. Esta é a aliança que celebrarei com Israel naqueles dias, declara o Senhor. E depositarei minha lei dentro do coração deles e os gravarei. Então eu lhes serei como Deus e eles me serão como todo. Já não será preciso lei para que cada cidadão a cumpra, porque todos me conhecerão, do menor até o maior. Todos. Então, não há mais sacrifício de touros, bois e bodes, não há mais sacerdócio aronítico, embora os judeus se reúnam nas sinagogas, e não há mais o templo. Jesus veio destruir o templo de Jerusalém. Essa foi a primeira vinda de Jesus, já disse para vocês. Com as legiões de Tito ele destruiu. E por que a Igreja Católica combatia tantos mistérios, e Paulo mais do que todos? Porque ele não era iniciado nos mistérios. Ele diz, fariseu, discípulo de Gamaliel, discípulo de Hilel, formado segundo a lei e na lei de Moisés. Portanto, ele ainda tinha um resquício, um ranço da desgraça que Esdras fez. Mas depois ele percebe toda a safadeza de Esdras e aí vai dizer para a gente que Esdras fez uma sacanagem, me permitam a palavra. Havia duas regras de explanação, Peixes e Remez e Pechate. E ele introduziu Sod, Peixes, Remaz, Derash e Sod, que não existiam e que são falsas. Ele introduziu isso para enganar os judeus e assim destruir a Torá, a lei de Moisés, que está aqui, através da sua falsa interpretação, com a falsa interpretação de Darash e Sod, ele vai destruir toda a lei. Toda a lei. Embora ele não tenha nenhuma culpa em Jerônimo traduzir Reshit ou Arque por princípio, mas foi do agrado dele, foi ótimo para a escola dele. E quando Paulo percebe isso, né, que a antibíblia criada pelos discípulos de Esdras, ele estava embarcando nela, porque era fariseu, discípulo de Gamaliel, discípulo de Hilel, e tinha o ranço da escola dos fariseus, portanto, estava ainda enganado. Aqui está a falsa Bíblia, né? O Talmud, que começou apenas com um volumezinho pequenininho, chamado Mishnah. Onde é que eu botei essa porcaria? Está aqui. Uma porcaria, tudo falso. A lei é totalmente falseada para beneficiar aos ricos, como hoje em Brasília, como hoje no STF, um bando de canalhas, falsos, mentirosos, hipócritas. Isso foi feito 430 anos antes de Cristo. Nada mudou. De lá para cá, nada mudou. Aqui a maçonaria tenta defender, quando esse plano ainda era secreto, a Kahal, que é esse o nome com que os judeus a chamam. A Kahal é a maior sociedade secreta de todo o mundo, fundada por Esdras, com esse nome Kahal, e os seus membros eram chamados de escribas e fariseus. Hoje são chamados sionistas, mas o sionismo é apenas um dos tentáculos da Kahal. Memorizem, Kahal. Qual é a função dela? A função dela é destruir Jesus Cristo e Maria Santíssima. Je vous salue Marie é um filme em francês em que Maria Santíssima é puta. Porta dos Fundos exibiu no Natal um especial em que Jesus Cristo é viado. Tem nada contra a viadagem, mas mostrando a vocês o que é que eles fazem para destruir a imagem de Jesus. E cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Mas não conseguirão. Já mostramos a vocês que no livro das Crônicas, o canalha do Esdras coloca como filhos de Zorobabel
5 descendentes, né? 5 descendentes. Cadê Crônicas? Onde é que está? Lá vou eu de novo, em busca. Crônica. O interessante é o seguinte: antes do livro das Crônicas está o Eclesiástico. E o Eclesiástico, curiosamente, sublinha a nova geração dos patriarcas pós-diluvianos que são dignos de serem mencionados e honrados, mas não coloca Esdras. Não é curioso? Enquanto que os judeus que são talmudistas botam Esdras nas alturas, Bernard de Casper é o maior de todos, então o livro do Eclesiástico não honra Esdras, não coloca o nome dele. Por quê? Porque ele foi um canalha. E o livro, Jesus Ben Sirac, o Josué Ben Sirac, sabia disso, então não coloca. O livro do Eclesiástico, não é Eclesiastes, viu? Tem Eclesiastes e Eclesiástico. A sigla é ECLO, Eclesiástico. Ele mostra a nova geração dos patriarcas dignos de figurarem na lista dos patriarcas posteriores ao dilúvio, pós-diluvianos. Mas ele não lista Esdras. E Esdras coloca no livro das Crônicas, Jeremias, Baruque, Ezequiel, Daniel, Isaías, não quero dizer, Eclesiástico. Eclesiástico aqui, olha só, vou ler rapidamente. A hipocrisia. Ele começa com o nome de A Hipocrisia. Aquele que pisca o olho forja maus desígnios, e quem o nota afasta-se dele. Esdras. A educação dos filhos é um livro de conselhos, é um livro de sabedoria, e aqui ele vai dar agora o elogio dos antigos pais. Os novos pais. Quero louvar os varões virtuosos, nossos pais, segundo os seus tempos, de muita glória, foi pródigo o Altíssimo, de sua grandeza desde os dias mais remotos. Dominadores da terra, conselheiros pela sua prudência, videntes, profetas e príncipes. Homens ricos e dotados de energia, todos foram honrados no seu tempo. Virá como primeiro digno de louvor Enoque, que andou com Deus e foi arrebatado. Enoque. Noé, o justo, que foi achado intemerato e no tempo do extermínio tornou-se o renovador. Abraão, pai de uma multidão de povos. Isaque, filho de Abraão, Deus prometeu a ele, por amor de Abraão e a todos os antepassados, tudo que nós herdamos. Então, Abraão e Isaque. Moisés, que achou favor aos olhos de todos os vivos, Moisés de feliz memória, honrou-se a ele como se honra um Deus. Olha, meu Deus do céu. Quem mais? Arão, embora tenha feito um bezerro de ouro, foi elevado à dignidade santa de sumo sacerdote, e toda a tribo de Levi revestiu-se de magnificência, majestade gloriosa, sua oblação foi mantida por Deus até a nova aliança. Aqui agora quem é? Finéias, herdeiro de Levi, e que exerceu o sacerdócio também, junto com, em outra época, Itamar, e de Itamar passou para Sadoque. Olha, todos os nomes, vamos lá. Josué, destemido campeão, filho de Num, que conquistou a terra prometida. Entre os juízes, Samuel, o profeta que ungiu Davi. Josias e Jeremias. Josias foi um rei piedoso e Jeremias foi o profeta que predisse a libertação do cativeiro babilônio por Ciro. Ezequiel e os 12 profetas menores. Como glorificaremos Zorobabel?
pois ele foi um selo na mão direita de Josuá, filho de Josedeque. Aqui dá Josedeque, pai de Josuá, pai de Zorobabel. Então, olha os nomes. Alguém comparado a Sem, Set e Anós, Simão, sumo sacerdote, né, da família de Onias III e Onias IV, foi filho de Onias, grão sacerdote em cujo tempo foi restaurado o templo. Simão, o Sadoquita. Vamos lá, estamos terminando, viu? Estamos terminando. Então, agora, acabou. Simão é o único. Simão, sumo sacerdote, filho de Onias, grão sacerdote em cujo tempo foi restaurado o templo de Jerusalém, o templo de Zorobabel. Então, aparece Esdras? Não. Por quê? Porque ele é um canalha. Então, o autor do Eclesiastes não bota um canalha na lista dos patriarcas pós-diluviano, dos novos heróis do povo de Israel, que somos nós. Agora, somos nós. E aí, esse canalha escreveu um livro que se chama o livro de Esdras, e escreveu outro livro que se chama o livro das Crônicas. Ele gostava de escrever, né? Eu falo muito, e ele gostava muito de escrever. E aí, agora vamos ver se eu encontrarei aqui. Esther, Judite e Macabeus, Jó, Salmo, Esdras, o canalha aqui. Vou ler alguma coisinha dele aqui. O currículo dele, aqui está, o livro de Esdras. Grande personagem para Bernard Casper, para o Silvio Santos, para os talmudistas, Luciano Huck e todos os outros mentirosos. Aí ele manda um currículo para o rei, e aí esse currículo é maravilhoso, mas é tudo mentira. Eu vou me dar o prazer de ler esse currículo para vocês. Para que o rei o colocasse como sendo chefe dos judeus que ficaram na Babilônia. Aí ele diz: depois de todos os acontecimentos, enquanto faziam a reconstrução do templo, Zorobabel e Salatiel, no reinado de Artaxerxes, ele não diz primeiro, segundo ou terceiro, porque ele quer que isso fique nebuloso, rei da Pérsia, para ele quanto mais nebuloso melhor, porque prescrutando a história não se encontra nada igual ao que ele diz no livro dele. Esdras, filho de Saraías, que é filho de Azarias, que é filho de Elquias, que é filho de Salum, que é filho de Sadoc. Caraca, ele não tem nada a ver com Melquisedeque. Os filhos de Sadoc são descendentes de Melquisedeque. Ele é o canalha que quis destruir a ordem de Melquisedeque. Não conseguiu, porque Jesus ressuscitou e ela ficou para sempre. Filho de Boqui, filho de Absua, filho de Finéias, pode ser que seja, porque ele era levita. Filho de Azar, filho de Arão, sacerdote-chefe. Portanto, está aqui. Que currículo maravilhoso! Tudo mentira. E, finalmente, no livro das Crônicas, quando ele dá os descendentes de Davi, achei fácil agora que eu tinha marcado, ele vai, só nos interessa Zorobabel. Então, enquanto não chegar Zorobabel, não me interessa. Salomão foi pai de Roboão, Caleb, filho de Selá, filho de Judá. Filho de Caleb, novamente, a tribo de Judá, acho que já passei. Filho de Salomão, Joaquim, Filho de Fadaia, Zorobabel e Semei. Filho de Zorobabel, Mesulã, Anias e Salomite, sua irmã, Razubá, Ol, Baraquias, Azadias, Josab, Rezede, ao todo 5. Mas o que é que dizem os evangelistas? Nenhum desses 5, na verdade, é descendente de Zorobabel, porque quando eles fazem a genealogia de Jesus, que eu já mostrei aqui a vocês várias vezes,
e agora vou mostrar de novo, eles resgataram, para fazer a genealogia de Jesus, tiveram que resgatar aquilo que o canalha do Esdras escondeu, mas eles conseguiram. Jeconias foi pai de Salatiel, Salatiel pai de Zorobabel, Zorobabel pai de Abiúde, não está lá. E aqui eles dizem, Elmadã foi pai de Cozã, Cozã de Adi, Edi pai de Melqui, Melqui pai de Neri, Neri pai de Salatiel, Salatiel pai de Zorobabel, Zorobabel pai de Rezá. Então, os evangelistas não mostram nenhum dos 5 que ele coloca ali. Então, nós temos que tomar cuidado com o Antigo Testamento, porque ele foi calcado pelas mãos do fundador vou falar de novo, Recal. Carral. Recal é a nave central do templo, Recal. E Jesus, como eu disse, era certamente judeu. Não adiantou Hitler fazer todos os trabalhos de pesquisa que fez para poder provar que Jesus era samaritano. Se ele conseguisse ter provado que Jesus era samaritano, Jesus não seria judeu. E aí ele poderia dizer que ele estava matando os judeus, e isso não tinha nada contra os católicos, nem contra os cristãos, porque ele estava matando os judeus, que não tinha nada a ver com Jesus, já que Jesus era um samaritano. Então não deu certo a pesquisa, encontrei o lugar da marcação, Evangelho segundo São João, e aqui, quando João desfaz, em princípio erat verbum, ou seja, ele está desfazendo o equívoco da palavra em princípio, dizendo que deve se entender como sendo o verbo, o logos. Et verbum era de Deus, et Deus erat verbum. Então, o verbo é Deus. E unido hipostaticamente a Jesus de Nazaré como queijo de goiabada. Então, nessa simbiose, Jesus, homem, Reshit, Arque, o Logos, tendo acesso a um, tem acesso aos 3, porque os 3 têm uma só essência. Tocou num, tocou nos 3. É como os amigos que dizem, bateu nele, bateu em mim. Por isso Jesus é Deus, não por si só. O Pai é maior do que eu. Eu faço as obras do Pai. Eu vim glorificar o Pai. Então, por quê? Porque ele não é Deus da mesma essência de Deus, mas da mesma substância. Jesus, diz Paulo, agora em que carta? Vou dizer de memória. De natureza divina, não apegou-se ciumentamente à sua igualdade com Deus, na natureza, tá? Mas rebaixou-se tomando a forma humana, e assim, como escravo, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Obedeceu a lei em tudo. Era esse o vídeo que a gente ia gravar. Mas já saiu outro, já estamos a 53 minutos. Por isso, de criatura foi exaltado a divindade. Por isso Deus o exaltou enormemente. Feito lá no céu de Deus, de El, de Ain Sof Aor, como criatura, depois da sua paixão, morte e ressurreição, Deus o exaltou enormemente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, o poder que está acima de todo poder. Ou seja, permanecer eternamente ligado ao Verbo e receber do Verbo a natureza e algo da essência divina. Então, ele é exaltado, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e até mesmo nos infernos. E ele veio congregar os filhos de Deus dispersos. Portanto, nós somos o novo Israel de Deus. Esse é o arcano contido em Deus, tentado por várias formas ser diluído. As escolas de mistério foram combatidas pelo cristianismo, não porque fossem más, algumas faziam orgia, mas não todas, diz aqui Bernard Bartmann, mas os padres da Igreja Católica
malharam ela e São Paulo também, até que São Paulo descobriu. Arcano escondido em Deus durante séculos, que não foi revelado a ninguém deste mundo, mas os praticantes dos mistérios sabiam. Santo Agostinho sabia, Leão Magno, todos pertenciam às escolas. Os primeiros pais da igreja todos foram pertencentes das escolas de mistério. Por isso, tinham facilidade de decifrar esse arcano. Quem é o Logos? Era essa discussão principal na escola de Alexandria, que Fílon leva para João. Mistério escondido em Deus antes dos séculos e revelado agora a nós, o Cristo em vós, em todos os homens, esperança da glorificação, como Filho de Deus. Depois da sua paixão e morte, ele, que já tinha uma condição especial de natureza divina, agora é Filho de Deus, igual ao Verbo. Igual e unido ao Verbo. Agora não se distingue. São três pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo. Continuam sendo três, viu, Wellington? Não é mais o Ain, o Sof e o Aô. Não é mais o Pai, a substância indizível, né? O inominável, o eterno, como eles chamam, né? Hashem. Não é mais o Logos, não é mais Aor ou Ruá. Agora no Logos está Jesus. Então, continua uma trindade, né? O Hashem, o inominável, o Logos, que agora, junto com Jesus, vai ser chamado o Filho de Deus. Quando chamamos Jesus de Filho de Deus, dizemos que é o homem Jesus unido ao Logos e, portanto, divinizado e elevado à glória mais alta que qualquer ser poderia ter. E o divino Ruá, o Espírito Santo. Jesus possui os três em si, mas sabe que ele se submete aos três. Esse é o grande arcano que as escolas de mistério estudavam, que Fílon de Alexandria levou para João, que João colocou no seu evangelho, diferente de todos. Nenhum evangelista fala do Logos, e que mostra que Jesus então era judeu. A salvação vem dos judeus. Portanto, nós cristãos jamais podemos ser antissemitas, mas antisionista podemos, porque o sionismo é uma deturpação, é uma degeneração feita pelo canalha do Esdras, né? Aqui, ó, tá aqui o livrinho maléfico, tá vendo? Parece com a Bíblia, tudo lindo, tudo bonito, mas é tudo aqui perversão. Tudo aqui dizendo, os judeus são judeus e não se misturam com nenhum povo. Gato nascido no forno é pão? Não. Judeu nascido na Alemanha não é alemão, é judeu, disse Einstein. Judeu nascido no Brasil é judeu, não é brasileiro. Nós temos gerações e gerações de alemães, italianos, húngaros que estão no sul do Brasil, Paraná, Curitiba, que já se chamam brasileiros, mas os judeus continuam sendo judeus. Cenoura Bravanel é judeu e continua sendo judeu. Escondeu isso, mas agora todo mundo já sabe. Luciano Huck, não sei o nome judeu dele, mas é judeu. E nós temos o Tony Ramos é judeu e continua sendo judeu. Eles se honram com ser o povo separado por Deus, os únicos que Deus levará para o céu. O arcano é exatamente o desmentido disto. Jesus Cristo anulou a lei, o sacerdócio e o sacrifício, porque elas eram só para os judeus. E inaugurou um novo sacerdócio de Melquisedeque universal, um novo sacrifício, dá o seu corpo para Deus, viva para Deus. Este é o novo sacrifício, como ele deu o dele, viva assim. Que seus corpos sejam holocaustos, hóstias vivas para Deus. E nova lei, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então ele derrogou, aboliu. Não penseis que vinha abolir a lei, não vinha abolir, mas cumprir. Por quê? Nem uma vírgula, nem um tio se tirará da lei até que tudo se cumpra. Até que é o ponto.
E ele cumpriu, portanto, aboliu. Até que ele cumprisse. Cumprida foi abolida. Não era essa a aula de hoje. Era a prova de que Jesus Cristo viveu como judeu até os 28 anos. Mas, de qualquer forma, está aqui. Talvez eu tenha clarificado mais alguma coisa. Uma hora, deem seu like, se inscrevam no canal. Obrigado por verem o vídeo.